Vamos lá, tomai toda a armadura de Deus. Esse é o nosso tema para a breve reflexão de hoje pela manhã. Tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém, irmãos? Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, a benesse de podermos subir à Tua casa para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ser propício hoje pela manhã e falar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, conforme a Tua vontade, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos e Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo começa no versículo 10 dizendo, quanto ao mais. O apóstolo começa com essa locução porque até então ele havia nos apresentado uma série de aplicações que tomaram como base a doutrina que ele nos apresentou. Como os irmãos sabem, nos capítulos 2 e 3 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios, nós temos a doutrina que Paulo nos apresentou. Ele nos ensinou como nós saímos de um estado de total depravação e como através da cruz ensanguentada de Cristo Jesus, nós que vivíamos alheios às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. A maneira com que nós passamos a ser família de Deus, sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é a doutrina que o apóstolo Paulo nos apresenta. É dessa maneira que o apóstolo compartilha conosco dessa doutrina. A partir do capítulo 4, nós temos aquilo que chamamos de aspectos práticos. O apóstolo Paulo está aplicando aquilo que ele nos ensinou. E dentro desses aspectos práticos, nós temos aquilo que nos permite compreender o motivo pelo qual Paulo começa o versículo 10 quanto ao mais. Ele fez uma série de aplicações e agora, na porção final da sua carta, ele vai nos apresentar a última miscelânea de aplicações, a última miscelânea de conselhos. Portanto, compreendam como se Paulo estivesse riscando itens em uma lista, ele parte para os itens finais. Então ele diz, quanto ao mais, em último caso, de resto, seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Quais foram as aplicações anteriores? Ora, por exemplo, Paulo disse, agora que vocês se despiram do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revestistes de um novo homem, criado segundo Deus, então ele trouxe uma série de aplicações. Ele também disse, agora que vocês são imitadores de Deus, como filhos amados, estão andando em amor, e trouxe uma série de aplicações. Agora que vocês deixaram de ser trevas e passaram a ser luz no Senhor. Aí ele traz aquelas aplicações de um casamento. Vocês lembram, irmãos? Pois bem,
Depois ele disse na porção final do capítulo 5: agora que vocês compreenderam que não devem mais se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí traz uma série de outras aplicações a respeito de sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas filhas, bons servos, boas servas, enfim, tudo isso que Paulo esteve nos ensinando, tudo isso que ele esteve aplicando. Agora na porção final ele vem com esse quanto ao mais. Quanto ao mais, agora que vocês já sabem que devem se despir do velho homem, sabem que devem ser imitadores de Deus, sabem que devem abandonar as trevas porque são filhos da luz, sabem que não devem mais se embriagar com vinho no qual há dissolução, mas encher-vos do Espírito Santo, sabem que devem ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas filhas, bons servos, bons patrões. Agora, quanto ao mais, eis a primeira ordem do apóstolo Paulo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira ordem desse capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, com base em todas as demais aplicações, Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra fortalecidos tem raiz na palavra dínamos, dunamis, na língua em que o Novo Testamento foi escrito. E ela tem a ver com sermos fortalecidos, corroborados de poder. É como que se, em outras palavras, com base nessa palavra, nesse termo, o apóstolo Paulo estivesse nos ordenando a nos enchermos do poder de Deus. O poder de Deus é condição sem a qual nós nos tornamos inoperantes. No poder que Deus supre, nós podemos todas as coisas. Destituídos do poder de Deus, nós não podemos absolutamente nada. Por mais que você tenha força em seu braço, poder em seu intelecto, no que diz respeito à obra de Deus, sem esse poder, sem esse fortalecimento, nós não podemos nada, em absoluto. Quando Lucas escrevia os seus documentos, o evangelho que leva o seu nome, e posteriormente o livro de Atos, ele foi enfático quanto à importância do Espírito Santo e do revestimento de poder que ele nos traz, no que diz respeito ao nosso sucesso ministerial. Em Lucas 24, 49, ele nos disse: sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele nos explica o motivo. Ele diz: mas no momento em que vocês forem fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder, no momento em que o Espírito Santo vier sobre vocês, aí sim, vocês estarão aptos a dar testemunho daquilo que Jesus fez na cruz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, essa é a primeira parte da ordem que Paulo nos dá: sejam fortalecidos no Senhor. Deem ouvidos à ordem do Todo-Poderoso e atentem para as práticas devocionais em suas vidas. Atentem para a leitura devocional das Escrituras, para a oração, para o jejum, para a contemplação. Sejam fortalecidos no Senhor para terem sucesso no que diz respeito àquilo que Deus lhes confiou. Mas não apenas isso, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O termo força, o termo kratem, aponta para domínio, para governo, para controle. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, mas nós, ao mesmo tempo, precisamos saber utilizar esse poder. Nós precisamos saber direcioná-lo. Nós precisamos compreender, em último caso, o motivo pelo qual o Senhor nos corrobora desse poder. Nós somos fortalecidos pelo Senhor, é verdade, mas para quê? Onde Deus quer chegar com isso que Ele tem nos dado? Qual é o próximo passo? Portanto, na proporção em que nós precisamos buscar esse fortalecimento, na proporção em que nós precisamos privilegiar esse relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, nós também precisamos compreender qual a razão de ser da nossa vida. O que é que nos proporciona estarmos agora saudáveis, com os nossos corações pulsando e os nossos pulmões cheios de ar? O que Deus espera de nós? De que maneira nós devemos nos tornar peritos no domínio, no controle, no exercício desse poder que Ele nos confia? Quando Paulo nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na minha maneira de ver, é como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse dizendo: se encham do poder de Deus e se utilizem desse poder da melhor forma possível. Não desperdicem a vida de vocês,
não desperdicem os seus dons, não desperdicem os seus talentos. De modo que, em último caso, todos nós, para além dos dons e dos talentos que recebemos, somos chamados pelo Senhor para contribuir com Ele, com a expansão do seu reino e a manifestação da sua glória até os confins da terra. Nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para salvar vidas e para anunciar o ano aceitável do Senhor até que Ele venha. Desse chamado global, desse chamado maior, nós temos aqueles chamados menores que compete a todos nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser revestidos do Senhor e da força do seu poder. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Contudo, como nos ensina o querido pastor Ronaldo Lidório, no poder do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. Qual a primeira ordem? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segunda ordem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A palavra revestir, que inaugura essa segunda ordem, ela tem a ver com estarmos completamente cobertos, imediatamente cobertos, instantaneamente cobertos. Tem a ver com o fato de que nós não podemos permitir uma única brecha em nossas vidas. Quando Paulo nos diz para revestirmos-nos de toda a armadura de Deus, o que ocorre ao apóstolo é justamente essa ideia de proteção. Paulo agora está usando a analogia do guerreiro que está se preparando para o campo de batalha. Esse guerreiro que precisa ser forte, mas que precisa saber utilizar a sua força, que precisa direcionar bem os seus ataques. Mas Paulo também pressupõe que esse guerreiro naturalmente será contra-atacado, e ele precisa estar preparado para o contra-ataque do inimigo. Eu falei para vocês que na qualidade de soldados constituídos por Emanuel, nós estamos nessa infantaria do céu, pregando o Evangelho, expandindo o reino e proclamando a glória do Senhor até os confins da terra. Mas dentro desse embate há uma resistência. O próprio Deus Todo-Poderoso nos disse que as portas do inferno tentariam prevalecer contra nós, para nos resistir. Mas nós, na força do Espírito Santo, prevaleceríamos contra essa força contrária, porque maior é aquele que se encontra conosco do que aquele que se encontra no mundo. Contudo, é verdade que há uma resistência, é verdade que há um atrito, é verdade que há um combate. Há muitos anos atrás, houve um aluno no seminário do Charles Spurgeon, que não acreditava nessa força contrária, que fazia pouco caso do inimigo das nossas almas, do diabo. Ele achava que Spurgeon exagerava quando dizia para os seus alunos que eles precisavam estar preparados para o bom combate da fé. Até que finalmente Spurgeon precisou marcar um café com aquele rapaz para tentar dissuadi-lo dessa loucura. E lá pelas tantas, quando o café já caminhava para o final, Spurgeon percebeu que aquele menino estava irredutível. Ele não conseguia acreditar que existia o perasmós, o inimigo das nossas almas, o nosso tentador. E aquele rapaz deixou isso claro quando disse que não adiantava todos os argumentos daquele grande pastor, daquele grande pregador, porque ele achava que a ideia do diabo era uma ideia exagerada. Até porque ele já era crente há muitos anos, estava para terminar o seminário e nunca havia se encontrado com esse tal de diabo. Então Spurgeon falou assim para ele: também pudera, como duas pessoas que caminham na mesma direção haverão de se encontrar? Isso é impossível. Mas aqueles que caminham em direções opostas, inevitavelmente, haverão de se cruzar um dia. Quando isso acontecer, que todos nós estejamos preparados, porque maior é aquele que está conosco, irmãos. Dentro dessa dinâmica, você não pode pensar que o Senhor Jesus ele está medindo forças com o inimigo. O inimigo foi derrotado. Nós estamos vivendo, no que diz respeito a essa derrota final, essa tensão entre o já e o ainda não. Mas o lago de fogo está preparado para o diabo e os seus anjos. E lá no lago que arde com fogo e enxofre, o diabo não vai ser o imperador. Ele estará lá para sofrer por toda a eternidade. Isso é fato consumado. Os irmãos conseguem compreender isso?
Pois bem, portanto, já que existe essa luta, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Paulo reitera essa ordem em Romanos capítulo 13, verso 14, quando ele diz: mas revesti-vos, o termo é o mesmo, enduçaste, revesti-vos, estejam completamente cobertos, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O termo armadura que Paulo usa aqui é um termo muito apropriado. Nós só encontramos esse termo panóplia em duas passagens, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, e em Lucas capítulo 11, ou melhor, Efésios capítulo 6, versículo 11, e em Lucas capítulo 11, versículo 21, um texto muito conhecido, palavras do Senhor Jesus, quando ele fala a respeito daquele valente. Vocês lembram? Lucas capítulo 11, versículo 21, Jesus diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura, a panóplia, em que ele confiava, e lhe divide os despojos. Só para fazer aqui, irmãos, uma breve ponte entre Efésios capítulo 6 e Lucas capítulo 11. Jesus, em Lucas capítulo 11, está fazendo menção ao valente, o valente bem armado que guarda a sua própria casa. Segundo os doutrinadores do Novo Testamento, esse valente seria o inimigo das nossas almas, que sendo o Senhor deste século, através do seu poder, que não é nem de longe, mas nem de longe semelhante ao do Senhor Jesus, guarnecia o seu domínio, o seu reino, a sua casa, uma vez que o mundo jaz no maligno. Contudo, vem o Senhor Jesus, esse que é mais valente, esse que é mais poderoso, esse que é inigualável, e derrota completamente aquele que exercia governo, aquele que exercia domínio sobre esse mundo caído. E Jesus lhe despoja da sua armadura. Jesus o vence nessa batalha cósmica por aquilo que há de mais importante em todo o universo, que é a alma eterna de um homem. Sobrevindo, porém, um mais valente que ele, esse que vence, esse que triunfa, o Senhor Jesus Todo-Poderoso, vence-o e tira-lhe a armadura. Ele tira esse símbolo de autoridade, de defesa, de controle, de domínio. Ele despoja o inimigo, ele o deixa completamente indefeso, alquebrado, derrotado, de uma vez por todas. Ele retira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos. Essa questão dos despojos é uma ideia mais discutida. Os nossos doutrinadores, eles meio que não chegam a um consenso. Mas há uma corrente mais forte que diz que esse saque, esse despojo, se trata da libertação dos cativos, daqueles que estavam sobre o domínio do espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Essas pessoas são libertas, Romanos capítulo 6, e deixam de ser propriedade de um mundo que jaz no maligno e passam a ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus. São sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar do Todo-Poderoso. Portanto, percebam que essa armadura não é uma armadura qualquer, é uma armadura que possui toda uma simbologia espiritual. É a essa armadura que Paulo está fazendo menção quando ele escreve Efésios capítulo 6, o mesmo termo, panóplia. Mas é interessante que na história moderna, esse termo também era usado. Na época do grande e poderoso Império Romano, haviam dois tipos de armaduras. Havia a armadura que os soldados usavam. Essa armadura, ela era a armadura elekoi, uma armadura comum, que naturalmente também servia para proteger o corpo. Mas havia uma armadura específica que era usada pelos grandes oficiais do exército romano. Essas armaduras que possuíam uma simbologia mais peculiar, elas eram as panóplias. Era o termo que Jesus usou em Lucas capítulo 11 e que Paulo está usando em Efésios capítulo 6. Por que essa armadura é especial? Porque essa armadura trazia no elmo do oficial o brasão do Império Romano. O que significa? Que no campo de batalha, quando o inimigo levantava uma
clava, uma massa, uma lança, uma espada contra aquele soldado, na verdade ele estava levantando contra o próprio Império Romano, porque aquele homem no campo de batalha representava aquele estado. Me parece que essa é a analogia que o apóstolo Paulo procura fazer, quando ele nos diz que nós usamos a panóplia, nós usamos uma armadura que representa aquilo pelo que nós estamos lutando, e que está para além de nós. Nós lutamos pelo exército celestial, nós somos da infantaria do Senhor Emanuel, e estamos aqui para travar uma batalha cósmica por aquilo que é de mais importante em todo o universo, que é a alma eterna de um ser humano. E nessa batalha que pode nos custar caro, Paulo nos diz que nós precisamos estar completamente revestidos para que o inimigo não encontre qualquer brecha e através dela venha nos ferir. O que nos leva a um próximo ponto, qual seja, com que objetivo nós precisamos nos revestir completamente dessa armadura? Porque não pode haver nenhuma brecha em nossas vidas. Paulo diz no verso 11, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme é permanecer fiel. Você não pode oferecer brechas na sua vida para que, por causa delas, você não venha ficar pelo caminho. Há muitas pessoas preciosas que começam muito bem, mas que infelizmente ficam pelo caminho. Eu tenho a minha própria ideia com relação a isso. Na minha maneira de ver, quando uma pessoa frequenta um dos nossos arraiais, genuinamente evangélicos, quando uma pessoa caminha conosco por algum tempo, mas infelizmente fica pelo caminho, a única solução que eu encontro para a teologia que eu adoto é dizer que essa pessoa infelizmente nunca compreendeu de fato a mensagem da cruz ensanguentada. Porque eu creio com toda a força do meu coração que aquele que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando você é efetivamente salvo, você não fica pelo caminho, mas por mais que você venha enfrentar percalços na sua vida, você vai chegar ao final, porque fiel é aquele que prometeu, que na cruz do Calvário, ele de fato ofereceu um sacrifício eficaz, perfeito e suficiente, que é aquilo que você devia, que a ira que pairava sobre você, tudo isso foi afastado. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você é filho, mas não é apenas filho, você também é herdeiro, e entende que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória do porvir. Você sabe que por mais que a batalha se torne excruciante, é aquele que se assenta à destra do trono do Todo-Poderoso e que intercede por você com gemidos inexprimíveis, que não há nem alturas, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer uma outra criatura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio dessa maneira, meus amados irmãos. Mas nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, de modo a permanecermos firmes, permanecermos inabaláveis contra as astutas ciladas do diabo. E essa palavra cilada, a palavra metodeia, aponta para astúcia, para engano, para estratagema, para truque, para método. O inimigo das nossas almas, que está nessa batalha há muito mais tempo que todos nós que aqui estamos, ele sabe muito bem como combater. Ele é um estrategista nato, e ele está no mundo, vagando por ele, à procura de brechas, né? Lembra do antigo diálogo entre o Senhor e o Satanás? De onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. E você acha que Satanás estava vendo as ondas quebrando na praia dos mares, as cachoeiras fluindo, as flores desabochando? Era isso que ele estava fazendo? Não, claro que não. Pois bem, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, quais são as principais estratégias do diabo? Confundir a verdade com a mentira, Gênesis capítulo 3, capítulo 4. Citar erroneamente as escrituras, Mateus capítulo 4. Fazer crer que ele não existe, Atos capítulo 20. Levantar-se contra Deus e contra o seu povo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2. Portanto, contra todas essas estratégias, parte delas eu estive citando aqui, nós precisamos permanecer firmes. Teologia do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8,
Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para acariciar. É assim, irmãos? Procurando alguém para devorar. Mas onde é que essa luta é travada? Como essa batalha acontece em nossas vidas? Paulo diz na porção inicial do verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Perceba, atente para o fato de que Paulo afirma literalmente que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o nosso semelhante, não é contra um inimigo material. A nossa luta, irmão, se dá no campo espiritual, no mundo imaterial. Nós lutamos por aquilo que há de mais valioso em todo o universo, que é a alma eterna de um homem. E as armas da nossa milícia não são carnais, pelo contrário, elas são espirituais. E é por isso que o inimigo das nossas almas usa aquilo que ele tem de melhor para tentar prevalecer contra o povo de Deus, que são naturalmente as suas armas espirituais. É nesse sentido que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ainda no verso 12, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo diz que a nossa luta é contra os arcontes, um termo grego para aqueles que estavam em primeiro lugar. A nossa luta é contra os principados, é contra aqueles que estão em um lugar principal, que estão em um lugar de evidência, que estão reinando. Há alguns doutrinadores que pressupõem aqui uma espécie de hierarquia, no sentido de que, por exemplo, é um exemplo meramente pedagógico, no sentido de que, assim como no reino celestial há querubins e há serafins, talvez no mundo espiritual, no exército contrário, existam seres espirituais que possuam responsabilidades diferentes. Aqui Paulo está fazendo menção a principados, portanto seriam seres que possuem uma prerrogativa, mas para além dos principados há também as potestades. O termo potestas aponta para aquele que tem o poder de exercer destra, de exercer domínio, de exercer governo. Se há o principado que lidera, há a potestade que ordena, que governa, que diz o norte, que aponta o caminho. Então seria uma outra entidade, um outro exercício de governo, de poder. E finalmente Paulo diz que há os dominadores desse mundo tenebroso. Dentro da história moderna, um dos maiores conquistadores do mundo foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um estrategista nato. Ele governou todo o mundo conhecido, dominou completamente, desde a Macedônia até a Índia, em apenas 10 anos. De 333 a 323 a.C., esse homem com pouco mais de 20 anos de idade se tornou o imperador do mundo. 10 anos. Como isso aconteceu? Segundo a história moderna, Alexandre o Grande foi o primeiro a usar falanges em seu exército. Ele foi o primeiro a ter a ideia de atacar maciçamente com a infantaria e depois massacrar pelos flancos o inimigo com um ataque rápido de uma cavalaria ligeira. Eles usavam armaduras helecói, rápidas. E dessa maneira ele prevalecia. Ele era um homem muito inteligente, mas segundo os nossos historiadores, havia um corpo de oficiais que permanecia na Macedônia, estudando os exércitos contrários e dessa maneira propiciando estratégias para subjugá-los. Há quem diga que foi nesse momento que surgiu o jogo de xadrez, mas nós não temos como afirmar categoricamente. Pois bem, a dinâmica é bem interessante, né? Há um rei, uma rainha né? Pois bem, o que ocorre? Ocorre que nesse período surgiu um grupo de oficiais que faziam parte do exército de Alexandre
que se assentavam em uma das principais colunatas do prédio, do famoso prédio da Macedônia, para pensar essas estratégias. Esses homens, eles eram muito temidos pelos exércitos adversários, porque eles sempre encontravam um método, eles sempre encontravam uma estratégia. Eles eram tão peritos em organizar as falanges de Alexandre, que eles ficaram conhecidos como cosmocratores, os dominadores do mundo. O apóstolo Paulo provavelmente toma essa ideia e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra os cosmocratores, os governadores do mundo. Os irmãos percebem como nós não podemos dar brechas a um inimigo astuto como esse, que sabe o que está fazendo? Não é que nós vamos temê-lo, pelo contrário, mas nós precisamos saber onde nós estamos pisando, né, irmãos? Precisamos saber. Portanto, versículo 13, eis a terceira ordem que Paulo nos dá. Qual a primeira ordem, irmãos? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual a segunda ordem? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Terceira ordem, se no primeiro momento ele nos manda revestir, no segundo momento ele nos manda usar. Terceira ordem, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Lembre-se, essa armadura deve nos revestir completamente, não pode haver brechas. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ora, contra esse inimigo astuto, do qual nós não podemos vacilar, precisamos fechar todas as brechas, usar essa armadura celestial da melhor maneira possível. E é com base nisso que Paulo nos dá a terceira ordem: tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Para que você resista no dia mau, para que você possa vencer tudo, e para que você permaneça inabalável. São 3 conselhos, irmãos, que nós precisamos levar em nossos corações. Resistir no dia mau. Resistir no dia mau. E se há uma pessoa que tem nos abençoado, que diz respeito a essa ideia de resistir no dia mau, é o querido pastor Ronaldo Lidório, não é, irmãos? Que homem de Deus, que homem precioso. Ele tem passado algumas complicações essa semana. Nós precisamos orar para que Deus surja de misericórdia e trate do homem de Deus, né? Muito simples, muito humilde, um homem que é muito desprendido, viu, irmãos? É uma coisa preciosa o pastor Ronaldo Lidório. Olhe para o exemplo do homem de Deus e resista firme no dia mau, para que, tendo vencido todas as investidas do maligno, sem vacilar, depois de ter vencido tudo, você permaneça inabalável. Oliver Cromwell foi o grande líder do movimento puritano inglês na segunda metade do século 17. E era muito comum que sempre que a igreja evangélica conseguia mais uma vitória na grande guerra contra o papismo, onde muito sangue foi derramado, as pessoas sempre davam aquele característico tapinha nas costas do Cromwell e diziam: ah, graças a Deus, Deus é conosco, Deus tem nos dado graça, nós temos prevalecido. E o Cromwell sempre respondia com uma frase que se tornou o seu jargão, né? Ele dizia: confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. O que ele está dizendo? Nós vencemos hoje, glória a Deus, mas nós precisamos vencer amanhã. Amanhã haverá um novo embate, amanhã haverá uma nova guerra, amanhã haverá uma nova luta, porque no mundo nós teremos aflições, irmãos. É verdade, eu não estou querendo agendar sofrimento para qualquer de vocês, tampouco para mim, absolutamente, mas eu seria leviano se eu dissesse para você que uma vez revestido com essa armadura não haveria mais problemas na sua vida, coisa nenhuma. Quando Deus diz que não pode haver brecha, é porque Ele subentende que o contra-ataque virá. Portanto, quando Ele vier, resista. Quando Ele vier, o vença. Quando Ele vier, permaneça inabalável. Confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Quarta ordem,
versículo 14, estejam firmes, estejam firmes. Essa palavra, estete, seria como que permaneça de pé, permaneça vigilante, estai pois firmes. E aí Paulo agora começa a nos dizer quais são os elementos da armadura. Ele diz, cingindo-vos com a verdade. Esse é o primeiro elemento da armadura de Deus, a verdade. Cingindo-vos com a verdade é o mesmo termo para revestir-se da armadura, ou seja, esteja completamente coberto pela verdade. Pela verdade. A ideia é de que quando você tem um esqueleto escondido no armário, você tem um ponto vulnerável. E é justamente nesse ponto que o inimigo vai atacar. Talvez ele não ataque hoje, talvez ele não ataque amanhã, mas não há nada que seja feito em oculto que não venha a ser revelado. E é nesse momento que ele destrói, que ele rouba, que ele mata, porque nessa batalha, irmãos, não há misericórdia. É por isso que eu reitero para vocês que eu não consigo compreender, e essa é a minha visão soteriológica. Eu não consigo compreender como ora a pessoa está no exército celestial e ora ele cai e ele volta para o mundo e ele passa a estar sob a atuação do maligno. É uma ideia para mim contraproducente, porque o inimigo ele aproveitaria dessa oportunidade sem sombra de dúvida para tragar a vida dessa pessoa. Não quero dizer com isso que o eleito ele não tenha percalços, ele não enfrente dissabores, ele não passe por momentos difíceis em sua vida, ele não se sinta desmotivado. É claro que tudo isso acontece, mas ele permanece em movimento, ele não para, irmãos, ele leva essa preciosa semente, ainda que gemendo e chorando. Ele precisa retornar ao bom caminho, porque na verdade, em último caso, ele nunca o abandonou, ele só estava cansado e precisava ser tratado e cuidado para que ele pudesse voltar, que é diferente de você abandonar completamente a fé, né? Então há pessoas que entendem que isso é possível, estar firme e abandonar e voltar e abandonar. Eu temo estremeço só de pensar em voltar às garras do inimigo da minha alma. Meu Deus, isso não pode acontecer jamais, em hipótese alguma. Portanto, se revista da verdade, não permita que haja brechas em sua vida. Quando a verdade nos envolve e nos alcança, ela nos oferece condições de combater o bom combate. Você não tem medo de se autodeterminar, você olha nos olhos da pessoa, você prega com intrepidez e ousadia, você evangeliza sem temer inimigo, porque sabe que não há inimigo à altura. É completamente diferente a vida daquele que é isento, daquele que promete e cumpre, que compra e paga. Como é diferente a vida daquele que não tem o que temer. Quando você está completamente vestido com a verdade, você não se preocupa com quem vai atender o seu celular. Quando você está completamente vestido com a verdade, você não se preocupa com quem pode ver o seu aplicativo de conversa, com quem vai entrar nas suas redes sociais. Você não tem absolutamente nada a esconder. Você sai de casa para trabalhar, esquece o celular em casa, você não está nem aí que sua esposa atenda, que o seu marido atenda, que os seus filhos vejam aquilo que você escreve. Você não está nem aí para que, se alguém veja algo que você compartilhou, algum comentário que você fez. A sua vida é, nesse sentido, um livro aberto. Você não está nem aí para que alguém faça uma visita de surpresa na sua casa ou no seu trabalho, a qualquer pessoa que more na sua rua. Alguém pode ter raiva de você porque você é crente, isso é diferente, mas porque você é uma pessoa que vive uma farsa, jamais. Revista-se com a verdade. Em segundo lugar, segundo elemento da armadura, vista-se com a couraça da justiça. É uma ideia de revestimento duplo. Se no primeiro momento você tem que ser completamente tomado pela verdade, em um segundo momento você tem que se vestir também com a couraça da justiça. Essa couraça, irmãos, se tratava de uma malha de ferro. Ela é muito comum nos filmes medievais. Havia
grevas e manoplas para proteger o corpo do guerreiro, um elmo, um capacete, mas por baixo dessa estrutura de um metal mais robusto havia uma malha de ferro. Se chamava couraça. Para que ela servia? Para proteger o guerreiro dos golpes sutis. Ele se defendia com escudo, ele se defendia com a espada, mas às vezes a ponta da espada inimiga, a ponta da lança, da clava, da massa, ela rompia essa estrutura e chegava ao corpo do soldado. Se não houvesse aquela malha, ele poderia receber um corte simples do ponto de vista humano. Um corte que não atingisse um órgão vital, mas que atingisse um vaso. No calor da batalha, aquele guerreiro provavelmente nem sentiria que ele havia sido cortado. Então ele continuaria lutando, se esvaindo em sangue. Não um sangue que jorrava como uma torrente, mas que fluía gota a gota. Daqui a pouco, irmãos, ele já estaria em colapso, sem nem saber por que de fato estava morrendo. Nós precisamos ter cuidado com os golpes sutis do inimigo, porque ele sabe onde atacar, e é por esse motivo que não pode haver brecha. Você lembra do Aquiles? Ele foi mergulhado pela mãe dele naquele rio místico, né? Que banha o Hades. Só que para que ele não morresse afogado, a mãe dele precisou segurá-lo em alguma parte do corpo. Ela segurou justamente onde? No tendão no calcanhar. Na batalha de Troia. Onde foi que Heitor aceitou a flecha? Onde foi que ela acertou, irmãos? Pasmem vocês, na cabeça, não foi? No tórax? Não. Onde foi que ela acertou? Pois bem, no calcanhar. Vista-se da verdade e revista-se da couraça da justiça. Terceiro elemento da armadura, a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos nos movimentar no campo de batalha, no campo da vida, e por causa disso nós precisamos ter esses pés preciosos, protegidos, porque nós estamos frequentando terrenos que são duros, traiçoeiros, perigosos, não é? A ideia de proteger os pés com a preparação do evangelho da paz é a ideia de proteger a sua vida para que você sempre leve a boa notícia. Se você não proteger a si mesmo, você pode definhar no campo de batalha, fisicamente falando, e essa mensagem vai ser compartilhada por quem? Isso me faz lembrar o pastor Robert McCain, que agrega muito à minha vida. Morreu com 29 anos de idade, irmãos. Pregava a todo tempo, evangelizava a todo tempo, tinha pouco cuidado com a saúde, apesar de ser apaixonado pelo Senhor. Com 29 anos de idade, o homem estava morrendo com o corpo destruído, fisicamente falando, e ele dizia: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, eu matei o cavalo, e agora, o que eu faço com a mensagem? Você entende? Então você precisa estar vivo para continuar lutando, não é? Oliver Cromwell, mais uma vez, repetindo um pensamento que não sei se é dele: viva hoje, lute amanhã. Viva hoje, lute amanhã, não é? Conheça os seus limites, prepare os pés com esse evangelho da paz e consiga chegar onde Deus espera que você chegue. Quarto elemento da armadura, o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se Jesus diz que nós precisamos de um escudo, é porque as flechas vão chegar, sim ou não? Use o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos que vão chegar até você. Os dardos eram dardos incendiários. O escudo da fé precisava, irmãos, ser envolvido por uma malha de couro, no primeiro momento para suportar o golpe da flecha, e no segundo momento para apagá-la. Os arqueiros, eles tinham como costume incendiar as flechas para depois atirá-las, porque ainda que eles errassem um alvo, como toda a estrutura primitiva tinha como base madeira, onde quer que aquela flecha chegasse, ela naturalmente iria causar dano. Numa época metálica como a nossa, uma flecha incendiária não vai fazer nada, mas numa época em que tudo era madeira, uma flecha incendiária tinha um poder gigantesco, não é? Nos dias atuais, talvez Jesus teria dito assim: embraçando sempre o colete balístico
da salvação, com o qual você vai poder resistir aos projéteis do inimigo, não é? Meus irmãos, qual o ponto alto na minha maneira de ver aqui? Os dardos inflamados, eles vão chegar uma hora ou outra, e você precisa usar o escudo da fé. Aquele parente precioso, infelizmente, precisa se submeter a um tratamento, quem sabe ele precisa de uma sala de UTI. A seta incendiária vai dizer o seguinte: ele não vai sair dessa. Essa é a seta. O que é que você vai fazer? Se proteger com o escudo da fé. Como? Ele vai sair em nome de Jesus. Se Deus permitir, ele vai sair. O inimigo está atacando e você está o quê? Se defendendo com o escudo da fé. Com o escudo da fé. Qual o quinto elemento? É o capacete da salvação, com o qual nós protegemos a parte principal do nosso corpo, que é a nossa cabeça, a sede das nossas emoções, onde acontece de fato a reestruturação do nosso corpo. A metanoia, a nova criatura, acontece em nossa mente. Quando nós passamos a ser nova criatura, o que de fato é transformado não é necessariamente o nosso corpo físico, mas a nossa maneira de interagirmos com o Senhor e com esse teatro chamado criação. Ser nova criatura é ter uma mente transformada. Romanos capítulo 12. O capacete da salvação serve para que você proteja a parte mais importante da sua estrutura, que é a sua cabeça. Por fim, nós temos o último elemento da armadura, único elemento de ataque, que é a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse sentido, já que você é um soldado do exército celestial, você deve manejar bem essa espada. Há muitos soldados que não manejam bem a espada. Há soldados que nem a espada possuem. Há soldados, você diz assim: abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel. Ele vai dizer: meu Deus, onde é que é? Onde é que eu deixei essa espada, né? Abra a sua Bíblia aí no livro do Judas, e o pessoal vai procurar lá no Antigo Testamento, irmãos, né? Não tem problema nenhum, sabe? Quando o pastor vai pregar e ele diz um texto, assim: abra sua Bíblia aí no documento tal, e você procura assim, Mas parte o meu coração quando eu vejo alguém da igreja do Presidente Médici procurando alguma referência bíblica assim, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Se você vai na casa de uma senhora, na cozinha dela, e diz assim para ela: ah, mulher, deixa eu te ajudar a fazer algo aqui, me empresta aí a frigideira, e você sai rodando na cozinha, procurando essa abençoada dessa frigideira, até finalmente encontrar. Que informação você vai estar dando para outra mulher que está visitando você? Que você usa bem a sua cozinha, conhece bem ela? É assim? Não. Da mesma forma é quando você vai procurar uma referência bíblica e você não tem nem parâmetro para saber se é no Antigo, se é no Novo, né? Assim, agrada muito ao meu coração quando o pastor vai pregar, ele diz assim: abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, aí você já vai para o finalzinho da Bíblia. Lógico que você não vai acertar de primeira, né? Mas você está dizendo para mim: eu tenho referência, eu sei onde eu estou caminhando, eu estou aqui posicionado geograficamente na Bíblia, né? Às vezes o pastor abre a sua Bíblia em 1 de Pedro, e você começa lá no Antigo Testamento, aí parte o meu coração. Você precisa se matricular no curso de teologia da igreja. Vai ser todas as quintas-feiras de 7 às 10, tá bom, irmãos? Todas as quintas de 7 a 10, se Deus permitir, com um provável encontro nos sábados online. Eu vou explicar melhor hoje à noite. Vamos terminar? Versículo 18. Com toda oração e súplica. Sem oração nós não chegaremos a lugar algum. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar, a orar em todo tempo, a orar por todos os homens, mas principalmente pelas autoridades, a orar em todo lugar levantando mãos santas, a orar no Espírito Santo, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os homens. A pessoa que derrama o seu coração em oração perante o trono da glória de Deus é a pessoa que sabe em quem confiar. Orar é colocar as nossas vidas diante daquele que pode resolvê-la. A oração é o mais belo sinal da dependência de qualquer pessoa para com o seu Deus. O homem que prega é o homem que ora, o homem que lidera é o homem que ora, o homem casado é o homem que ora, o homem que possui filhos é o homem que ora, o homem que verdadeiramente conhece o Deus Todo-Poderoso é o homem que ora. Sem oração nós não chegaremos a lugar nenhum. A oração é tão importante que um homem que escreveu 50% do Novo Testamento, que plantou igrejas em todo o mundo conhecido,
Maior teólogo de todos os tempos, diz o seguinte, verso 19: orem também por mim. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está orando e rogando para que a igreja de Éfeso ore por ele, no sentido de que, em primeiro lugar, ele pregue com intrepidez; em segundo lugar, ele possa tornar conhecido o mistério do Evangelho; e em terceiro lugar, ele possa ser ousado no falar. Há quem diga que quando Spurgeon estava pregando, cerca de 300 pessoas estavam numa sala anexa orando por ele. Aí também, irmãos, fica fácil, né? Eu preguei até agora, quem orou por mim aí? Está vendo a diferença? Porque ele é príncipe dos pregadores e eu não sou? Vocês têm que ajudar também, né? O homem que prega com intrepidez é o homem que ora. O homem que consegue tornar conhecido o Evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus é o homem que ora. O homem que tem coragem e poder para falar sem medos todo o conselho de Deus é o homem que ora. Sem oração, irmãos, é impossível. Mas para que toda essa luta aconteça para a glória de Deus e a alegria do homem, ele deve estar envolvido com toda a armadura de Deus. Use a armadura de Deus com toda a oração e súplica. O homem bem-sucedido é aquele que está revestido de toda a armadura de Deus, resistindo firme contra as ciladas do diabo, pregando a palavra de Deus com toda a oração e súplica, tornando conhecido o poder do Evangelho. Amém? Primeira aplicação: cada dia nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos revestir, meus irmãos, de toda a armadura de Deus e nos empenharmos no campo de batalha da evangelização para salvar a maior quantidade de pessoas possível. É necessário, portanto, que nós façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Em segundo lugar, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por causa disso, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Mas nós também precisamos ser cheios do poder desse mesmo Deus. Só no poder do Espírito Santo nós poderemos servir a Deus da maneira correta, porque apenas no poder de Deus nós podemos fazer a nossa vida valer a pena. Seja cheio do poder de Deus e se revista da armadura de Deus. E em terceiro lugar, fortaleça a sua vida de oração na presença do Senhor. Os grandes homens de Deus ao longo da história foram homens de oração. Lutero orava 4 horas por dia. John Wesley, 3 horas por dia. Lloyd Jones, 2 horas por dia. Eu gosto muito desses irmãos que oravam várias horas por dia, mas eu gosto muito do conselho do pastor Franklin Ferreira. Eu gosto de orações curtas durante todo o dia. Não sei o que é que mais fala o seu coração. Aqueles irmãos que se ajoelham, oram 2 horas. Glória a Deus, ore também por mim. Eu gosto mais daquelas orações curtinhas ao longo do dia, sabe? Estou fazendo tantas coisas, lembra do fulano, lembra do Beltrano. Sempre que eu estou orando por alguém, às vezes eu mando uma mensagem curtinha, sabe, no WhatsApp. Estou orando por você, pensei em você e tal. Isso é precioso, viu, irmãos? Isso é precioso. O fato é, quer você ore 4 horas por dia como Lutero, ou ore em intervalos breves como eu, durante todo o dia, você deve orar sem cessar. Amém?